Boa noite, estudantes do terceiro termo do EJA. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Boa noite, professores que estão acompanhando também a aula. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante dentro da Química que se chama equilíbrio químico. Então, o tema da nossa aula de hoje é equilíbrio químico. Então, a gente sabe que todas as coisas na natureza elas tendem a estar em equilíbrio. Então, tudo o que acontece, todos os processos que acontecem na natureza tendem ao equilíbrio. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um processo da natureza, né, uma reação natural, que vai tender ao equilíbrio. Só que a gente sabe que na natureza também nem tudo fica em equilíbrio, né? Porque se ficar em equilíbrio, não tem os ciclos acontecendo. Elas tendem, né, as coisas tendem a ir para o equilíbrio, mas elas não conseguem ficar, porque a gente tem vários fatores aí que alteram esse equilíbrio. Então a gente vai estudar tudo isso hoje nessa aula. Então a gente vai ver o equilíbrio químico e também, junto com ele, os fatores que alteram o equilíbrio químico. Aí, para começar a aula, para vocês entrarem naquele clima de aula, né, para ver se estão prestando atenção e para saber se vocês têm algum conhecimento prévio sobre o assunto, né, para saber o que vocês sabem ou o que vocês imaginam sobre o assunto, tem uma interação para vocês. Tem uma interaçãozinha no chat, né? Aí, uma floresta, após ser queimada, consegue retornar ao seu estado inicial em um tempo mínimo? Então, se você colocar fogo numa floresta, rapidamente, assim, em um tempo, ela vai conseguir voltar ao seu estado inicial? Ela vai conseguir voltar a ser o que ela era, exatamente como ela era? E a água, depois que evapora, pode voltar ao que era antes? Por exemplo, você está lá cozinhando, preparando o café. E aí a sua água evapora. Você consegue voltar essa água para o estado líquido antes da evaporação? Ou se você, por exemplo, tem um cubo de gelo, você consegue transformar esse cubo de gelo em estado líquido? Então essas são as duas perguntas. Uma floresta queimada consegue voltar ao estado original? E a água, quando é modificado o estado dela, você consegue desfazer isso ou voltar ela para o estado que ela estava? 2 minutinhos para vocês responderem. We're pretty clothes and pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much do know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to right, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, good girl. Good girl, good girl. Good girl, good girl. You got pressure on me every day. Want me to talk that kind of way. So if I say what I wanna say, you can look at me another way. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to right, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na. Estava aqui conferindo o chat, obrigado pela participação de vocês. E a maioria colocou que as florestas não conseguem retornar ao seu estado inicial e o gelo a gente consegue. Então essa é a ideia que eu queria que vocês tivessem inicialmente.
A floresta, a gente não consegue retornar ela para o estado inicial que ela tinha, né? Eu não consigo, por exemplo, voltar uma árvore que se transformou em brasa para o estado inicial de árvore. Mas a água, se ela estiver evaporando e eu colocar numa superfície fria, ela vai condensar e ela vai voltar ao estado líquido. Então, a água eu consigo reverter o processo, mas a floresta não. Então, aí no caso, na verdade, eu tenho até a diferença entre uma reação química e uma reação física, né? Uma das características, não quer dizer que sejam todas, mas uma das características é que toda reação física eu consigo só mudar o estado, então eu vou conseguir alterar ela, ela é reversível. As reações químicas podem ser reversíveis, dependendo da reação, mas a maioria também não é reversível. E aí eu tenho para vocês um videozinho que vai mostrar para vocês como acontece uma reação química e vai mostrar para vocês como que é o estado de equilíbrio. Então, prestem bastante atenção nesse videozinho, ele é bem rápido. Então, notem que a coloração da reação, ela modifica. Então, prestem atenção no videozinho e depois a gente pode discutir sobre ele. Nesse vídeo, gente, que teve do experimento, vocês perceberam que teve alteração na cor da substância que estava ali reagindo. Por que que essa substância mudou de cor? Porque ela entrou em equilíbrio. Quando a substância ela passa de um tom para o outro, ela está vermelho tijolo. Quando ela atinge a coloração transparente, quer dizer que ela está no equilíbrio químico. Então, quando eu perceber que ela chegou à transparência, eu sei que ela chegou ao equilíbrio químico. Tem como eu alterar esse equilíbrio químico? Tem. Se eu usar um dos fatores presentes na natureza, temperatura, pressão ou concentração, eu consigo tirar essa substância do equilíbrio químico e colocar ela reagindo novamente. Então, é o sulfato de cobre que está aí reagindo. Então, quando ele chega ao seu equilíbrio, ele vai ficar transparente. Então, é isso que acontece. Mas o que é o equilíbrio químico, então? Né? Aí eu só dei um exemplo para vocês visível de como acontece o equilíbrio químico e agora a gente vai ver, parte por parte, qual é a definição, como é o conceito de equilíbrio. Então, aí, a gente viu, né, sobre as florestas reversível e irreversível. Então, a gente pode definir os dois, né, dar um conceito do que é reversível, do que é irreversível. Então, aí no PPT, a gente pode ver processo reversível. Após sua transformação, ele pode voltar ao seu estado inicial, ou seja, os reagentes se convertem em produtos e eles podem retornar à forma inicial. Então, toda reação reversível, ela pode voltar ao seu estado inicial. As reações diretas e inversas ocorrem simultaneamente. A reação direta é a que vai do reagente para o produto. E a reação inversa é que vai do produto para o reagente. Então, quando eu falar para vocês reação direta, sempre pense do reagente para o produto. Reação inversa, do produto para o reagente. Ou ainda tem um outro tipo aí embaixo de exemplo, que é o Azinho, azão, mais Bzão, bezinho. Então, na verdade, aí são dois reagentes, o reagente A e o reagente B. E essa setinha dupla, que ela indica, que a gente fala que é semisseta, semisseta para a direita, semisseta para a esquerda, ela indica que essa reação é reversível. Então, sempre que eu olhar e ver essas duas semissetas, indicam que essa reação é reversível. Ou seja, ela pode ir dos reagentes A mais B para o produto C mais D, mas ela também pode ir do produto C mais D para o reagente A mais B. Então, fica aquele ciclo. Então, como ela sempre está ali constantemente acontecendo, a gente fala que ela atingiu o equilíbrio. E o processo irreversível? Após sua transformação, ele não pode voltar ao seu estado inicial. Então, aqui seria o caso a floresta.
a floresta ela não consegue voltar ao seu estado inicial. Por exemplo, uma folha de papel. Se eu queimar essa folha de papel, ela não vai voltar para o seu estado inicial. Eu não consigo pegar aquela cinza que se formou para transformar em papel novamente. Então, esse daí é um processo irreversível. E o processo irreversível só vai ter a equação direta. Não existe equação inversa para um processo irreversível, porque ele não vai conseguir acontecer no caminho inverso. Então, eu só tenho uma direção, sempre a direta, do reagente para o produto. Aí, equilíbrio químico. Então, agora a gente viu reversível e irreversível e o equilíbrio químico em si. Então, no slide a gente pode ver a definição. As reações podem acontecer em velocidades diferentes. Aí, o equilíbrio químico ele tem uma particularidade. Ele está relacionado à velocidade. Então, não é quanto a quantidade de reagente e produto é igual. Não é. Quando eu falo equilíbrio químico, a velocidade que as duas reações inversa e direta acontecem que gera o equilíbrio químico. Não é o reagente. Então, eu não posso pensar em reagente igual. Eu tenho que pensar em velocidade de reação igual. Então, equilíbrio químico. Velocidade da reação direta igual à da inversa. Reação deslocada para a direita. Se a relação for deslocada para a direita, ocorre com maior velocidade. E daí eu tenho uma particularidade que a seta, uma vai ficar maior que a outra. Então, quando tem essa seta maior, indica que a reação está deslocando para a direita. Então, a maior velocidade está acontecendo na direita. E a reação deslocada para a esquerda, a seta maior ela fica embaixo e indica que está acontecendo para a esquerda. Então, esse tamanho da seta, sempre a seta maior, vai me indicar qual é a direção que está acontecendo a reação. Então, direta ou inversa, esquerda ou direita. Tem esses dois princípios. Para o equilíbrio químico, para a gente calcular o equilíbrio químico, eu preciso da constante de equilíbrio. Então, nesse slide, a gente está mostrando para vocês como é a constante de equilíbrio. Eu não vou ensinar nessa primeira aula como calcular a constante. Então, a gente vai ter uma aula, né, mais para frente, só como calcular essa constante, porque ela é uma constante complicadinha, a gente tem que saber reagente, produto, então vai ter uma aula, não precisa ficar preocupado, a gente vai ter uma aula só para calcular essa constante, mas eu estou apresentando para vocês. Então, para eu saber que uma reação ela está em equilíbrio, eu uso essa constante. Então, aí no slide, eu posso ver embaixo, né? Não são observadas mudanças no sistema, pois as reações ocorrem numa mesma velocidade, ou seja, ele vai ficar sempre da mesma cor, sempre na mesma temperatura, não vai ter alteração, sempre na mesma pressão, coexistem no mesmo sistema reagente e produto, ou seja, ali dentro daquele vidro eu tinha reagente e produto. Embora a velocidade da reação tenha atingido o equilíbrio químico, as concentrações, foi o que eu falei, as concentrações de reagente e produto não são iguais. Então, eu tenho ali velocidade igual, porém concentração diferente. Pode ser que tenha 8 de reagente A, 5 de reagente B, 6 de reagente de produto A. Então, eu tenho essa diferença. A quantidade de concentração vai ser diferente, mas a velocidade vai ser igual. Então, voltando para o slide, tem a fórmula. Tem um asterístico K. Esse K, ele representa a constante de equilíbrio. Então, quando a gente estiver vendo esse K e estiver falando sobre equilíbrio químico, é a representação da constante. Então, o K é igual ao produto elevado ao coeficiente da equação química balanceada. Então, para eu calcular o equilíbrio químico, a minha reação tem que estar balanceada. Então, por isso que a gente precisa ter uma aula só sobre como calcular a constante de equilíbrio, dividido pelos reagentes. Então, eu vou lá na minha fórmula, na minha equação, pego os reagentes, os produtos, e substituo na minha fórmula. Então, seria mais ou menos o que eu estou colocando para vocês na lousa. Então, A mais B, C seta, C mais D,
vai ser igual a K igual a C elevado a C, porque esse C representa o coeficiente da equação balanceada, o D elevado a D, que também representa o coeficiente, dividido pelos reagentes, que é A elevado a A, que é o coeficiente, e B elevado a B, que também é um coeficiente. Então, falando isso, né, até agora a gente usou A, B, C, mas falando isso, utilizando realmente uma equação química de verdade. Então, aí embaixo eu tenho a equação 2N2O5 semiceta, né? Então quer dizer que já é uma reação em equilíbrio químico, 4NO2 mais O2. Quando eu vou substituir na constante de equilíbrio, eu coloco NO2, 4 elevado a 4. Tá vendo que ali nos produtos eu tenho 4 na frente do NO2? Então, esse 4 que está na frente do NO2, ele vai elevar e passar a ficar em cima do NO2 na fórmula. Vezes O2, aí nos produtos eu tenho O2. Na frente do O eu não tenho nada, mas quando eu não tenho nenhum número na frente do O, eu tenho o valor 1. Então, 1, ele vai para cima como elevação, e daí eu divido pelos reagentes, N2O5, e na frente do N2O5 eu tenho um 2. Então, esse número 2, ele vai passar a ser a elevação. Então, é dessa forma que eu calculo a constante de equilíbrio. A gente não vai fazer o cálculo, né? Como eu falei, a gente vai ter uma aula sobre isso, mas é só para vocês saberem que existe essa forma de eu determinar se a reação ela está ou não em equilíbrio. E daí aqui eu vou mostrar para vocês os fatores que alteram esse equilíbrio. Então eu tenho lá uma reação que ela está em equilíbrio, quero tirar ela do equilíbrio. Quais são os fatores que alteram? São 3 fatores, na verdade, que alteram o equilíbrio da reação e 4 fatores que alteram a transformação da reação. Então aqui eu vou mostrar para vocês. Temperatura nas reações. O número de choque entre os reagentes é diretamente proporcional à velocidade na qual a reação se processa. Uma maneira de aumentar a probabilidade de choques é aumentar a energia cinética média dos reagentes, em outras palavras, aumentar a temperatura. Então, aqui você imagina que as partículas elas estão todas dentro de um ambiente. Imagina se você está lá dentro de uma balada, de uma festa. Está cheio de gente lá. Quanto mais gente tiver lá dentro dessa festa, mais a chance de uma pessoa esbarrar na outra. Então, aqui é a mesma coisa. Ali dentro do recipiente está cheio de partículas, que a gente chama de átomos. Estão cheios de átomos. E os átomos eles ficam agitados quando a gente aumenta a temperatura. A gente no calor fica mais agitado, então os átomos também. Então, se tiver uma quantidade muito grande de átomo com uma temperatura muito grande ali dentro do recipiente, eles vão começar a se chocar. E quando eles se chocam, eu altero o equilíbrio. Então, a temperatura é um fator que altera o equilíbrio químico. A temperatura é uma das etapas que mais altera todas as reações que acontecem na química. Então, por exemplo, eu quero fazer o meu achocolatado. O achocolatado é um processo que a gente chama de dissolução. Se eu quero que o achocolatado dissolva mais rápido, eu utilizo a temperatura, ou seja, eu aqueço o leite para o chocolate dissolver mais rápido. Então, a temperatura está interferindo na reação. Então, eu consigo fazer uma reação acontecer mais rápida se eu aumentar a temperatura. Em consequência, se eu quiser diminuir a rapidez ou a velocidade dessa reação, o que eu faço? Eu diminuo a temperatura. E daí tem a pergunta, né? Em quais reações ocorre a interferência de temperatura? Então, aonde, né, que ocorre a interferência da temperatura no nosso dia a dia? Velocidade da reação de cozimento dos alimentos. Então, quando você vai lá cozinhar o seu alimento, quanto mais temperatura tiver, ou seja, quanto mais calor, mais energia eu tiver ali, mais rápido vai cozinhar o meu alimento. Então, se eu pegar a água fria e colocar o alimento ali dentro, eu não vou ter
um cozimento tão rápido, né? Vai acontecer de cozinhar? Vai. Mas, se eu colocar ele em fogo alto, ele cozinha muito mais rápido. Quando a solubilidade de algumas substâncias em um dado solvente aumenta. Foi o que eu falei para vocês do achocolatado. Então, o solvente, aí no caso do achocolatado, seria o leite. E o soluto seria o achocolatado. Quando eu quero dissolver o soluto no solvente, eu aumento a temperatura para isso acontecer mais rápido. Quando colocamos alimentos na geladeira, a intenção, aí aqui são processos que acontecem com a diminuição da temperatura. Quando colocamos os alimentos na geladeira, a intenção é que a reação de decomposição ocorra mais lentamente. Então, quando o alimento ele sai ali da árvore ou de algum lugar, ou da terra que a gente retira, ele começa a fazer um processo chamado decomposição. E isso é uma reação química. Quando eu coloco o alimento na geladeira, eu estou diminuindo a temperatura e fazendo com que essa reação aconteça mais devagar. Então, quando eu coloco o alimento na geladeira, eu estou diminuindo a velocidade de reação da decomposição do alimento. Por isso que eu consigo conservar alimentos na geladeira. E quanto menor for a temperatura, menor será a ação enzimática. Então, se você, por exemplo, tiver com febre, você está lá doente com febre. A temperatura aumenta, porque o seu corpo subentende que se ele aumentar a temperatura, ele vai conseguir tirar de você os agentes infecciosos. Aí a sua temperatura vai lá para 40. Quando a sua temperatura chega nesse grau, começa a desnaturar suas proteínas. Por quê? Quanto mais alta a temperatura, mais fácil vai se desnaturando ou vai se desfazendo a proteína. Então, por isso que é perigoso a gente estar no estado febril. Por isso que a gente abaixa a temperatura. Outro fator que altera o equilíbrio químico, pressão. Quando aumentamos a pressão sobre o sistema, o volume diminui e as moléculas ou partículas do reagente ficam mais próximas umas das outras, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de colisões entre essas partículas e, consequentemente, a velocidade da reação aumenta. Então, aqui na pressão, lá na temperatura, eu aumentei a energia, aumentei o calor. Aqui na pressão, eu diminuo a distância entre as partículas. Quando você coloca alguma coisa sob pressão, você está diminuindo o volume daquela coisa. Então, por exemplo, na panela de pressão, eu diminuo o volume dos gases. Se eu liberar aqueles gases, eles vão se expandir, mas ali dentro da panela de pressão, eles ficam concentrados e, consequentemente, diminui a pressão. Se diminui a pressão, diminui a distância entre uma partícula e outra, e daí elas vão colidir mais rápido. Então, para acontecer uma reação química, as partículas têm que colidir. Então, perceberam que se eu aumentar a temperatura, elas colidem mais rápido. Se eu aumentar a pressão, elas colidem mais rápido. Então, essa é a função, né, desses fatores externos na reação. Então, em qual reação ocorre a interferência da pressão? Aí eu tenho cozimento dos alimentos na panela de pressão. Então, quando eu estou cozinhando o alimento na panela de pressão, eu tenho uma alteração no equilíbrio ali dentro, né, no cozimento dos alimentos. E aí vem outro fator que altera o equilíbrio, que é a concentração. A concentração está relacionada à quantidade de reagentes ou produtos que eu tenho nessa substância, nessa reação. Então, se eu aumentar a quantidade de concentração ou se eu tirar a quantidade de concentração, eu vou alterar o estado de equilíbrio. Por quê? Quanto mais partículas tiverem junto, maior a chance de colidir. Então, se eu tenho um lugar que está cheio de partículas, mais fácil eu esbarrar uma partícula na outra. Se eu tenho um lugar com menos partículas, elas estão dispersas, vai ser mais difícil elas colidirem. Então, a concentração está relacionada à quantidade de partículas que tem ali. Esses três fatores que podem alterar o equilíbrio. Aí, em quais reações ocorre a interferência da concentração? Conservação de alimento, que escurecem em temperatura ambiente e em água,
uma reação de combustão dentro de um recipiente fechado com gás oxigênio puro, e álcool gel tem o menor risco de entrar em combustão. Aqui tem uma particularidade que, por que a gente usa o álcool em gel e não o álcool líquido? Porque o álcool em gel, como ele tem um gel junto, tem as partículas mais dissolvidas, mais espalhadas. Então, o risco de combustão do álcool em gel é muito menor do que o álcool líquido. Por isso que foi preferível usar o álcool em gel, para não ter perigo de causar combustão, ou causar incêndio, ou alguém se queimar. Então, por isso que a gente utiliza o álcool em gel. E a aula acabou, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai continuar sobre o assunto de equilíbrio, só que a gente vai partir mais para o lado de cálculo. E espero que vocês avaliem a aula, né? É importante para a gente vocês avaliarem a aula, e espero vocês na próxima semana para a próxima aula.